Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a apocalipse do emprego que a geração Z está enfrentando, segundo a Veja, né? A Veja diz que há um estudo que a dona Paula Freitas, que é a repórter que escreve essa coluna, diz que a geração Z está enfrentando uma apocalipse de emprego à medida que empresas priorizam inteligência artificial, diz estudo, né? Então vamos falar sobre esse estudo aqui, porque é aquela velha história de sempre. A gente sabe que sim, os robôs vão substituir muitos empregos, mas as pessoas vão usar o tempo delas para fazer outras coisas diferentes. Sempre vai haver emprego. Essa ideia de que vai acabar o emprego, vão acabar os empregos que você conhece hoje, mas vão ter outros empregos. É sempre assim. A informática também, o pessoal falava que não, que a informática vai acabar com não sei quantos empregos e coisa e tal. E de fato, acabou com um monte de emprego a informática, né? Digitador não. Datilógrafo. Lembra? Existiu o emprego de datilógrafo, cara. Eu fiz curso de datilógrafo lá na década de 1980, sei lá. Era uma coisa que o pessoal chamava que era importante, né? Esse datilógrafo, saber usar máquina de escrever, não sei o que lá. Acabou o emprego de datilógrafo, não existe mais. Mas surgiram 300 novos empregos para cada emprego que foi perdido, e é o que vai acontecer. Ah, vai haver um período turbulento, as pessoas vão precisar trocar de emprego? Vão precisar. Eu lamento informar vocês, vão precisar trocar de emprego. Mas ao ficar sem emprego não vão ficar. Essa notícia foi sugerida por Artigo 1º, Não Contrate Ninguém Via CLT, Capixaba Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Veja diz que a geração Z enfrentará um apocalipse de emprego. E, de novo, eu não sei porque que falam da geração Z, porque a geração Alpha, que vem depois da geração Z, vai ter um apocalipse ainda maior de emprego, né? Vai mudar mais ainda, né? Se vocês acham que as mudanças tecnológicas vão parar por aqui, né? Não ir, porque a inteligência artificial vai mudar tudo, e aí todo mundo vai ter que trocar de emprego. Não, vai continuar mudando, vai ter mais mudança. A geração Alpha vai sofrer mais ainda. É apocalipse do Armageddon de emprego. Armageddon, né? Armageddon de emprego vai ser a geração Alpha. E depois a geração Beta vai ser pior ainda, a geração Gama, putz. Cara, assim, essa fixação com geração Z, cara, sabe que eu tô começando a achar que isso aqui é pago pelos russos, sabia? Eles querem fazer da geração Z um nome legal por conta da guerra, né? Porque eles usam o termo Z para a guerra na Rússia, né? Os Z-patriotas da Rússia. Eu não sei não, cara. Eu suspeito que é por isso que a imprensa tradicional socialista brasileira usa tanto esse termo geração Z. Eles adoram geração Z, sendo que não tem lógica nenhuma. Isso aqui é tudo coisa que, assim, independe da geração, não faz diferença para a geração, né? Agora, a Veja pode ter ganhado um troquinho lá dos russos, né? Bom, olha só. Entrar e permanecer no mercado de trabalho, segundo o relatório, podem se tornar progressivamente mais difíceis para os jovens. Cerca de 20% dos líderes acreditam que todas ou a maioria das tarefas realizadas por colegas de nível básico poderiam ser realizadas pela inteligência artificial. É verdade, eu não tenho dúvida nenhuma que sim. O levantamento também mostrou que 39% dos entrevistados revelam que funções de nível básico já haviam sido reduzidas ou cortadas para aumentar a eficiência através do uso de ferramentas de inteligência artificial. Mas repara, sempre vai ter pelo menos uma função, que é a função do dono da empresa. Você vai ter que ter uma ideia nova, você vai ter que criar sua própria empresa. Estamos caminhando para um mundo em que todos seremos empresários. Todo mundo vai ter sua empresa. Você vende as suas ideias, vende o seu trabalho, vende o que você faz. Não tem alternativa. Emprego sempre foi, já era há muito tempo, né? E cada vez mais se torna uma coisa temporária para você aprender. Eu sempre falei aqui que eu acho que esse é o caminho para todo mundo. Esquece esse papo de emprego para não, que eu vou ser fulano de tal, você tal profissão, e você essa profissão o tempo todo. Não vai, cara. Você se formou, procura um emprego para aprender a fazer a coisa, mas depois você tem que vender o seu trabalho direto no mercado, cara. Esquece essa porra de emprego. Ninguém fica rico com emprego, não, cara. Emprego é para você aprender, para você começar a ter o jeito da coisa. Depois você tem que abrir a sua empresa, você tem que ser empresário, você tem que vender o seu trabalho no mercado, né? Pessoas que impulsionam o progresso. Mais da metade diz se considerar sortudo por ter começado na carreira antes da inteligência artificial. Sortudo por quê, meu amigo? Me fala, qual a lógica de ser sortudo? Porque ao contrário, quando a inteligência artificial chegar em você, você vai ser mandado embora imediatamente, né? Quem está começando agora já tem a opção de já começar nas áreas que estão menos ligadas à inteligência artificial. Não faz sentido nenhum, né, a pessoa ter isso, né? Em alerta, a diretora executiva do BSI diz que a inteligência artificial representa uma enorme oportunidade para empresas em todo o mundo.
Mas à medida que buscam maior produtividade e eficiência, não devemos perder de vista o fato de que, em última análise, são pessoas que impulsionam o progresso. Eu concordo. Mas veja, esse tipo de dilema foi o que aconteceu na Revolução Industrial também, cara. A sociedade, na época, era tudo baseado em trabalho manual. As pessoas faziam camisa, bordando, né, fazendo tecendo, criando tecido manualmente. Era um trabalho danado, né? Camisa era uma coisa cara pra cacete, porque tinha que fazer manualmente aquele negócio, né? Chegou a Revolução Industrial, o que aconteceu? As pessoas ficaram desempregadas? Algumas sim, a pessoa que criava tecido, por exemplo, não precisa mais ter aquele tear que faz o tecido automaticamente muito mais barato, muito mais bem feito, muito melhor. A pessoa foi fazer outra coisa, foi ser, sei lá, arquiteto, ou foi fazer moda, né? Desenhar o tecido. E o que vai acontecer também com a inteligência artificial vai ser uma nova mudança enorme na sociedade humana, equivalente ou talvez ainda mais profunda que a Revolução Industrial, mas o que vai gerar, no final das contas, é uma sociedade muito mais rica, uma sociedade em que você tem muito mais alternativas de trabalho. Agora, os empregos tradicionais você vai perder, não tem jeito, não. Cara, é uma idiotice isso. Aí me vem o pior dessa história é ver o Brasil correndo para ficar no atraso. O Brasil faz um esforço danado, a vanguarda do atraso é o Brasil, né? STF dá 2 anos para o Congresso regulamentar a proteção de trabalhador contra a automação. Meu amigo, que porra de... A proteção do trabalhador contra a automação só tem uma, é arrumar outro emprego. É isso, não tem outra. Procura outra profissão. Ah, você trabalha com, sei lá, a profissão XYZ, e agora a XYZ está sendo feito por robô. Você vai ter que arrumar uma profissão ABC, vai ter que mudar de profissão, vai ter que fazer outra coisa. É isso. Não tem o que fazer, não tem proteção, esquece proteção. Porque senão a gente vai acabar naquele caso. Aqui no Rio de Janeiro, até bem pouco tempo atrás, não sei se ainda é assim, tá? Tinha uma lei que obrigava ascensorista em elevador comercial. Para que essa lei? Ai, porque senão os ascensoristas vão ser demitidos, vão ficar sem emprego, tadinho dos ascensoristas. Olha o absurdo que é a coisa. Não, o ascensorista não é mais necessário, né? Houve uma época que o ascensorista era necessário, tá? Por quê? Porque os elevadores antigos, você guiava, ele tinha uma manivela, assim, que você andava com ele, acelerava, desacelerava. Você precisava de uma pessoa para operar o elevador. Hoje em dia não é mais assim, hoje em dia tem um botão, você aperta o botão, aí fica o ascensorista no elevador, você entra, por favor, 5º andar, você vai lá e aperta o quê? Pô, eu sei apertar o 5º andar, pô. Eu sei apertar um botão com o número 5 em cima dele. Não tem lógica ter ascensorista mais no mundo, né? Mas o pessoal quer preservar o emprego. Isso é a receita do fracasso. Para os dois lados, até para a pessoa que trabalha como ascensorista. Por quê? Porque ela trabalha numa profissão que ela não contribui em nada para a sociedade, é uma profissão morta, é uma profissão que não tem futuro. Melhor ela sair dali e procurar um outro emprego, uma outra profissão em que ela vai poder contribuir para a sociedade, isso vai dar satisfação pessoal para ela, vai melhorar a vida dela e vai aumentar também a possibilidade dela de crescer mais adiante, né? A economia é dura às vezes, você tem que mudar, ninguém quer mudar, todo mundo quer ficar quietinho. Mas esse negócio de você querer preservar emprego, outra coisa, né? Aqui no Brasil é proibido o posto sem frentista. Você tem ideia do absurdo que é isso? Frentista, cara, no mundo inteiro você abastece o próprio carro, você pega a coisa da mangueira lá e abastece o próprio carro. E veja, alguns postos podem continuar tendo frentista, é um diferencial do posto, você chega lá, não precisa mexer com aquilo, né? Você não quer mexer com bomba, não quer mexer com coisa oleosa, coisa tal. Ah, mas aí veio o pessoal, não, porque o sindicato dos frentistas diz que vai ser não sei quantas mil pessoas demitidas e coisa e tal. Meu amigo, essas pessoas estão no emprego errado, esse emprego não é necessário mais. Ou até pode ser em alguns lugares, mas não é... Por que obrigar todo mundo a ter frentista? Não é um absurdo esse tipo de coisa. Preservar emprego é errado. A gente tem que buscar eficiência econômica, mais produtividade. Sabe por que a gente tem que buscar isso? Porque o Brasil está ficando para trás exatamente por conta disso. Quando se fala de produtividade no emprego, não é que a pessoa trabalhe mais ou trabalhe menos. As pessoas têm essa ideia, né? Fala assim, que o Brasil tem pouca produtividade no emprego, aí fica pensando assim, não, pensando logo no cara deitado na rede, sem fazer nada, dormindo e coisa e tal. Tem uns casos assim também, mas tipicamente é funcionário público. O trabalhador da iniciativa privada trabalha pra caramba, não tem esse negócio em qualquer lugar do Brasil. Mas qual que é o problema do Brasil? Quando você tira a média da produtividade, aí você vai pegar o ascensorista, que não serve para nada, ele não está produzindo nada, você vai pegar o frentista, que é totalmente inútil em termos econômicos, você vai pegar um monte de empregos que são mantidos só pelo motivo de ter um emprego para aquela pessoa.
O que é ineficiência econômica? É baixa produtividade. Nos países ricos, o pessoal eliminou essa coisa toda, e aí essas pessoas que estavam empregadas nesses empregos procuraram outras coisas para fazer e cresceram a economia de fato. Por quê? Porque a economia cresce com trocas voluntárias em que é bom para os dois lados. Não é só bom para o empregado, tem que ser bom para outra pessoa também. Enfim, isso é importante, porque olha só, e o ponto é esse. O Brasil está ficando para trás nessa briga. A gente vai ficar cada vez mais subdesenvolvido, cada vez menos desenvolvido, no final das contas, por conta dessa insistência em manter emprego que não faz sentido mais, né? Aqui, ó, isso daqui, ó, eu mostrei já esse vídeo de um robô numa fábrica na Carolina do Sul, uma fábrica da BMW. Esse robô que já está trabalhando há 5 meses nessa tarefa, faz a tarefa muito mais rápida do que o humano que fazia isso antes. É uma tarefa simples, é verdade, não é nada muito complicado na montagem do painel, né? E você parar para pensar, o pessoal falou assim, ah, não, mas esse trabalho que ele faz aqui poderia ser feito por esses robôs não humanoides aqui, que já são comuns em fábricas, né? Na verdade, a maior parte das empresas de automóvel já usou robôs há muito tempo, né? Mas um robô humanoide, ele tem a grande vantagem que ele pode fazer várias tarefas. Ele pode fazer isso daqui, qualquer coisa o dono fala, não, agora você vai fazer essa outra tarefa aqui. Né? E ele é flexível, né? Afinal, ele quase que substitui um humano no final das contas, né? E isso daqui é ruim para os humanos? Não, cara, vai ter a profissão do cara que controla o robô, do cara que escreve prompt para o robô, do cara que treina o robô, do cara que conserta o robô. Não tem jeito, cara, sempre vai ter profissão para fazer isso daqui. De novo, lembrando da época da informática, que foi uma revolução que eu participei, né? O pessoal falava, não, porque os bancários vão acabar, porque os bancos estão usando caixas eletrônicos, agora você saca dinheiro no caixa eletrônico, os bancários vão acabar e coisa e tal. O resultado é, os bancos diminuíram? Diminuíram no meio de banco. Agora tem banco pra caramba, tem um monte de bancos diferentes, com serviços diferentes, com investimento, não sei o que lá. Ou seja, o mercado de trabalho cresceu pra caramba, um monte de novas profissões surgiram com a informática. Agora você tem programador de computadores, analista de sistemas, pessoal de suporte, de segurança da informação, tem um monte de outras profissões que surgiram. Da mesma maneira vão surgir outras profissões em torno do robô. Se a gente ficar para trás, se a gente ficar nessa de não, que temos que proteger os empregos, a gente vai se fuder, cara, porque a gente vai ficar com uma produtividade baixa. Olha só esse vídeo aqui, que não é da China, tá? Isso aqui é uma conta chinesa fazendo propaganda fake news da China, dizendo que aqui é na China, tá vendo? Sabe o que é isso daqui? É um porto totalmente automatizado. Não tem estivador, não. Estivador para quê? Tudo automatizado. É tudo robô. Tá vendo aqui os containers sendo movidos por robôs aqui? Tudo com robô. Esse porto aqui, ó, é esse porto aqui, ó, na Califórnia. É o Long Beach Container Terminal. Que é totalmente automatizado, com baixa emissão de carbono, com baixa... Essa parte de baixa emissão de carbono, foda-se. Mas é tudo automatizado, tá vendo aqui? Isso aqui é tudo robozinho, fazendo a coisa, os guindastes são robozinho. Repara como é que esse carrinho aqui que mostra aqui, é o mesmo carrinho que mostra aqui dizendo que é da China, né? Não é da China não, essa coisa aqui é tudo dos Estados Unidos. É tudo lá em Los Angeles, né? Então, ou seja, mas aí que tá. Os Estados Unidos vão fazer isso. Aí o Brasil não vai fazer. Não, porque temos que preservar o emprego do estivador, tadinho do estivador, o estivador não quer fazer outra coisa, ele quer carregar o container nas costas dele, sei lá como é que o estivador carrega o container. O que vai acontecer? Vamos ficar para trás. Tem que lembrar que, embora aquilo seja bom para o empregado, ou pode ser bom para aquele empregado, eu acho que não é, porque ele está trabalhando uma coisa que não tem mais utilidade, mas mesmo que você veja isso como bom para ele, para o resto da sociedade em toda é ruim, porque a sociedade paga esse custo. E no final das contas, você tem melhor maneira de alocar os recursos escassos, o trabalho da pessoa. É importante ela fazer outras coisas, né? Então, assim, eu temo muito isso. Tá aqui o pessoal já falando aqui, ó, os robôs são novos inimigos da classe trabalhadora, que não sei o que lá, não dá o fim dos robôs, temos que acabar com os robôs e coisa e tal. Cara, não, ao contrário, os robôs são a salvação. A gente vai viver num futuro com muito mais abundância de coisas, com muito mais facilidades, né? É aquela velha história. Hoje em dia, mesmo a pessoa mais pobre hoje em dia, vive uma fartura que reis na Idade Média talvez não tivessem, pô. Reis na Idade Média, banheiro era uma coisa rara, né? As pessoas, de crianças que nasciam, a maior parte morria, né? Um ou outro sobrevivia à idade adulta. Hoje em dia a gente tem uma situação de que, pô, né, em questão de banheiro você tem mais coisa. A maior parte das crianças sobrevive, ainda tem, infelizmente, crianças que morrem, mas é um evento raro, é uma exceção, não é a regra.
E a gente vai olhar para esse momento que a gente está hoje, lá no futuro, né? Não a gente, evidentemente, nós não estaremos vivos, né? Mas, sei lá, os nossos descendentes, daqui a 500 anos, vão olhar para trás e falar, não, lembra, vivia nos anos 2000, caraca, que doideira, cara. O pessoal tinha que assistir YouTube, cara, a coisa não era, né? Tinha que ligar o computador, clicar um monte de botão, cara, para assistir um vídeo no YouTube, cara, que coisa, ao invés de simplesmente fazer a transmissão eletrônica direto para sua Neuralink, direto no cérebro e coisa e tal. Né? Que coisa atrasada, como é que esse pessoal vivia naquela época, pô. Enfim, o futuro é isso daí, não tem jeito, né? Eu espero, sinceramente, que o STF não cague no pau e a gente consiga substituir o STF antes de fazerem essas leis de besteira que não vai ajudar ninguém no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.